Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas inacreditáveis estão acontecendo aqui no Brasil e fora do nosso país também. O carnaval já acabou, mas tem muita gente que continua sambando. Hoje à tarde nós teremos algo parecido como o desfile do cordão dos acovardados do entorno do inelegível, porque o mesmo conduzirá muitas criaturas até as dependências da Polícia Federal para prestarem esclarecimentos sobre muitos crimes dos quais eles são acusados ou têm algum tipo de envolvimento. Fora do nosso país, está acontecendo uma situação inacreditável que eu comentaria aqui com vocês. O que você acha de ser despejado da sua casa, ter a sua casa destruída e como alternativa alguém dizer para você que você irá morar numa ilha, você vai ficar num espaço cercado por água sem alternativa? O que você acha dessa história? Pois bem, tem gente que está propondo isso em relação ao povo palestino, colocar todos numa ilha, né, no meio do oceano. E não é brincadeira isso que eu estou falando com vocês. Tem gente tratando isso com muita seriedade, evidentemente, né, como é que a gente pode classificar esse tipo de situação. E também está em curso aqui no Brasil, junto com essas situações todas, um grande aviso que as organizações Globo estão dando para o governo Lula. E o governo Lula tem que acordar de uma vez por todas e enxergar que as organizações Globo não são amigas do governo e não aliviarão em absolutamente nada. Eles têm que ser tratados como eles são, ou seja, um órgão de classe que defende interesses dos superpoderosos aqui no nosso país. Simples assim. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, que é muito importante, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal? Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui aos temas, porque hoje é muita coisa incrível acontecendo, né? Em primeiro lugar, aqui algumas situações, né, que eu já comentei já com algumas pessoas ligadas ao governo Lula, que é necessário ele ter uma assessoria jurídica para combater esse tipo de delinquência aqui. Ó. O Gustavo Gayer publica uma foto, uma montagem aqui, né, com Lula com suástica, com uma faixa ali que seria a do Hamas, uma metralhadora, enfim. Isso tem que receber uma reprimenda jurídica muito forte, muito contundente, que atinja sobretudo o bolso do criminoso, né? Mas, enfim, é o modus operandi dessa gente, da extrema-direita aqui no Brasil e fora do nosso país. Eles ficam como rêmoras, né, que são aqueles parasitas que ficam ali embaixo do tubarão, pegando os restinhos de comida que o tubarão deixa, né? Então, essas figuras, eles estão exercendo o mesmo papel das rêmoras em relação ao que os grandes veículos de comunicação produzem e os interesses que os grandes veículos defendem também. Então, eles ficam ali e são formas, né, muito poderosas de corrosão do poder constituído do poder aqui no nosso país. O Nicolas Ferreira fazendo publicações também, chamando o Alckmin aqui para se pronunciar em relação às falas do presidente da República, né? Em relação a tudo que está acontecendo, faixa de Gaza, o massacre que está acontecendo com o povo palestino. E a TV Globo está fazendo matérias absolutamente capciosas, absolutamente influenciadoras de forma negativa em relação ao que o Lula disse. Ninguém está se importando, pelo menos naquilo que o grande telejornal apresenta, com as vítimas as quais foram a preocupação principal da fala do presidente da República. Então, ontem eles fizeram um Jornal Nacional e aí eles fazem o seguinte, depois de descascarem o Lula, eles vão na sequência. Lula comparou a guerra em Gaza com o Holocausto. Apenas ressaltou que os Estados Unidos discordam da comparação com o Holocausto e não consideram que haja um genocídio em curso na região. Nesta quarta-feira, o chanceler israelense, Israel Katz, voltou a se dirigir ao presidente Lula com uma publicação na internet. Foi mais um episódio de quebra de protocolos diplomáticos desde o início dessa crise. As declarações do presidente Lula no último domingo na Etiópia tinham cunho político, mas ao abordar a tragédia brutal do Holocausto e compará-la à guerra israelense contra o Hamas, o presidente tocou num ponto extremamente sensível para a diplomacia internacional. Foi o estopim da crise. E aí eles chamam
um especialista, né, depois de apresentar o Lula como vilão no meio dessa história toda e sem tocar no eixo central, que é o que está acontecendo com o povo palestino na faixa de Gaza, o destino do povo. Aí eles colocam o especialista para fazer o quê? Para sublinhar, recriminar a fala do presidente da República. Uma comparação normal pela sensibilidade que isso desperta e pela gravidade dessa afirmação, porque é uma declaração grave sobre um acontecimento histórico, não é, que marcou muito a humanidade. Então, você que assiste a matéria, você fica inclinado, né? Se você está desguarnecido, você não tem um olhar crítico, a entender o que o presidente da República fez como uma coisa absolutamente abjeta, repugnante, reprovável, enfim. Ele é um monstro, porque fez algo que não poderia ter feito, né? E nenhuma pessoa para fazer o contraponto, para dizer, veja bem, não foi bem isso, ou uma comunicação oficial do governo. Isso causa um desequilíbrio na apresentação do tema. Desequilíbrio esse que a gente pode perceber nos jornais impressos. Olha a capa do Globo hoje. E isso tem que servir para um alerta muito grande para a Secretaria de Comunicação do Lula, o Paulo Pimenta, o próprio governo Lula, de um modo geral, né? Não tem ninguém amigo nas organizações de Globo, não. Se eles acham isso, tem gente sonhando aqui errado pra caramba, né? A matéria diz aqui, Relações Exteriores. Blinken afirma a Lula divergência dos Estados Unidos na comparação entre Gaza e Holocausto. Esse é o eixo principal que eles estão dando destaque. Mas o Blinken veio tratar disso aqui no Brasil? Não, ele veio tratar de outros assuntos. Os outros assuntos que foram importantes, que foram a pauta que trouxe o Blinken para cá, simplesmente eles tratam o seguinte, também foram, não é que também foram os assuntos principais. Também foram temas do encontro a guerra da Ucrânia, as situações da Venezuela e Haiti, além do combate à fome e ao desmatamento na Amazônia e a urgência da transição energética. Esses foram os pontos principais, e não aquilo que eles destacaram, que não foram palavras ditas pelo Blinken. Tudo que está aqui na matéria diz respeito a opiniões de assessores que não disseram o nome, que estariam diante desse acontecimento, né, ou dessa situação. E aí é o seguinte, o jornal vai atrás de Annalena Baerbock, que é ministra das Relações Exteriores da Alemanha. E dão esse destaque aqui, porque ela está no Brasil, né, para essa conferência, e foram tentar arrancar dela algum tipo de fala, recriminando também o Lula, né, a fala de Lula. E ela, muito diplomática, né, a frase que eles conseguiram extrair foi essa aqui, o Holocausto é incomparável a qualquer coisa, né. Enfim, o jornal num dirigismo, né, muito grande para arrancar esse tipo de reforço de uma opinião, reprovando ali o que Lula disse sem entrar no mérito, né? Ontem eu mostrei para vocês também mais uma escalada, né? Onde esse ser aqui, o Israel Katz, o ministro das Relações Exteriores de Israel, ele pegou essa brasileira, manipulou, né? Para ela falar mal do governo, dizer que está sendo desassistida, uma baixaria, né? Total, eu li os comentários de vocês aqui no nosso portal, foi um negócio assim, todo mundo ficou indignado com isso que aconteceu e até recriminou também a garota, e aí a gente tem que dar um desconto, porque se ela foi vítima, né, você não pode exigir de uma pessoa que passou por um trauma muito grande que ela tenha ali o afastamento, o distanciamento para não ir na onda desse criminoso, desse Israel Katz, esse ministro das Relações Exteriores. E aí, para a gente entender o comportamento moral de quem está governando Israel hoje, a gente tem que ver algumas situações como essa aqui. Esse cidadão, ele tem feito já durante alguns anos, a apresentação de vídeos onde se imagina a construção, se propõe, né, a construção de uma grande ilha, né, uma ilha flutuante, para abrigar os 2 milhões de habitantes da faixa de Gaza, botar todo mundo lá no meio do oceano, afastado, né, do continente, para que, enfim, eles fiquem absolutamente sem nenhum tipo de representação de ameaça ao povo de Israel, né? Se você acha que é exagero, eu vou colocar os vídeos para vocês aqui, tá? Isso aqui é matéria da Euronews.
Vamos lá. Build an artificial island off the coast of the Palestinian enclave with a cargo terminal and even an airport to connect the impoverished territory. Isso aqui, ó, é a ilha imaginada. The militant group Hamas has controlled Gaza for much of the past decade, but Israel says it's perceived as being responsible for Gaza, as it's largely the only lifeline to it. Aí eles falam, olha, a ilha é muito legal, vai ter porto, vai ter toda a infraestrutura, né? Mas você afasta as pessoas da faixa de Gaza, né? E aí o cidadão fazendo a apresentação aqui da proposta, né? Isso já tem alguns anos antes do conflito, tá? E algumas semanas atrás, ele apresentou no Parlamento Europeu, que provocou aqui do porta-voz, né? Aliás, do chefe de Relações Exteriores da União Europeia, alguns comentários, né? Do tipo, olha... essa história aí é meio estranha, né? Vamos pegar aqui. O ministro israelí nos ha explicado sus proyectos de islas artificiales enfrente de la costa de Gaza y de conexiones ferroviarias con la India, fundamentalmente, que además parece ser que ya las había imaginado hace 7 años. O sea que no tenía mucho que ver con la discusión que nos preocupaba. Ele falou, olha, esse troço aí não tinha a ver com as discussões que a gente estava trazendo aqui no Parlamento Europeu. A gente quer uma solução, que é a criação do Estado da Palestina, enfim, que é a cessação das hostilidades. Mas esse negócio de pegar o povo todo da Palestina e jogar para uma ilha, o que vocês acham disso? Isso é a ideia de alguém que a gente não possa classificar como um genocida, um nazista, um exterminador? Como é que a gente classifica esse tipo de situação, né? Bom, e aí ele dando aqui a coletiva sobre esse assunto, né? E ele aproveita também para mostrar fotos, né, de pessoas massacradas, enfim. Evidentemente, né, isso aí não é de bom tom, né? O representante da Palestina, indignado com esse tipo de situação, falando aqui, né, desse absurdo que é remover o povo, né, por uma ilha artificial, né? Então, gente, o negócio é uma alucinação total, né? Então a gente não podia deixar de falar desse assunto, nós vamos voltar novas vezes, mas ainda bem que parece que o problema, né, ou pelo menos a escalada está desescalando, vamos dizer assim. E hoje então a gente vai ter essa situação. Com cerco fechando, em torno de Bolsonaro empurra para Braga Neto mentoria de golpe. Ele vai ter que segurar essa batata aí, porque o Bolsonaro é covarde, ele não assume nada para ele. Bolsonaro e outros investigados por tentativa de golpe de Estado têm depoimento nessa quinta-feira. E aí a coisa mais curiosa no meio disso tudo é esse fato aqui. Cúpula do Exército fica de prontidão nessa quinta com depoimentos de Bolsonaro e militares. Bom, eu acho muito difícil acontecer algum incidente, porque todos eles vão usar o direito de ficar calado, como eu disse para vocês, né, na covardia, é o que liga todas essas criaturas, né? Acho muito pouco provável. É muito mais provável que aconteça alguma coisa, algum incidente, no domingo aí com a manifestação, essa micareta golpista que eles estão querendo fazer. Sobre essa micareta, acho que a gente vai voltar a falar sobre ela novas vezes, né? E eu quero falar com vocês sobre outros assuntos também que envolvem a economia aqui no nosso país, mas eu quero jogar esses temas para o nosso encontro mais tarde. Por enquanto eu fico aqui e gostaria de saber da tua opinião. O que vai acontecer nesses depoimentos, se alguém vai abrir o bico, e se você toparia, né, ser removido da sua casa para morar numa ilha artificial. O que você acha dessa ideia? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Até mais tarde. Tchau.